Exercícios resolvidos de porcentagem. Nessa primeira questão, precisamos inicialmente identificar algumas informações no gráfico. Temos que observar que o salário fixo do vendedor é de R$ 800. É aquele salário que não depende do número de vendas, por mais que o vendedor não venda nada, venda zero é o que ele vai receber. Temos que esse valor é 800 e observamos ainda que ele recebe de comissão R$ 400 por R$ 20 mil em vendas e R$ 1.000 por 50 mil em vendas. Você tem pelo gráfico que quando ele vende 20 mil reais, o seu salário é de 1.200. Aí eu pego esse 1.200 e tiro o fixo para ter o que ele ganha de comissão, que é o a mais, certo? Vai ser R$ 400, portanto, de comissão por 20 mil em vendas. E temos que o salário dele é de R$ 1.800 quando ele vende 50 mil reais. Portanto, pego 1.800, tiro o fixo, que é 800, resulta 1.000. Ele tem R$ 1.000 de comissão por 50 mil em vendas. Precisamos determinar qual é o percentual de comissão do vendedor. Basta que a gente calcule quantos por cento do 20 mil dá o 400, certo? Porque ele tem que vender 20 mil para ganhar 400 de comissão. Então, temos que descobrir a porcentagem do 20 mil dá o 400, é o percentual de comissão. Basta que a gente divida o 400 para 20 mil. Bem fácil. 400 sobre 20 mil. Simplifica 2 zeros. 4 sobre 200. 4 sobre 200. Para que a gente encontre a forma de razão centesimal, está bem simples. É só dividir por 2 em cima e embaixo. Fica 2 sobre 100, que é 2%. Pronto. Se você quiser dividir o 4 por 200, vai encontrar 0,02, não tem problema, é o mesmo 2%. Para confirmar, a gente pode utilizar a outra informação. Sabemos que o vendedor tem R$ 1.000 de comissão por 50 mil em vendas. Se eu dividir o 1.000 para 50 mil, qual porcentagem dos 50 mil vai dar o 1.000? Resulta esse mesmo 2%. Olha só, simplifica 3 zeros, 1 sobre 50. Para que o 50 que está embaixo vire 100, eu multiplico por 2. Multiplico embaixo por 2, tenho que multiplicar em cima por 2 também. 1 vezes 2 dá 2, 50 vezes 2, 100. É o mesmo 2 sobre 100, 2%. Sabemos que o vendedor ele tem um percentual de 2% de comissão. Do valor que ele vende, ele recebe 2% desse valor em comissão. Gabarito na letra A. Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. E o mercado costumava comprar 3.000 unidades. Só que aí, o fornecedor ele aumentou o preço de venda das caixas de leite em 40% e isso obrigou o supermercado a cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor ele aumentou as suas receitas. Temos que determinar quanto foi esse aumento, quanto que o fornecedor recebeu a mais. São duas situações, antes do aumento de preço e após o aumento de preço. Qual é a receita do fornecedor antes do aumento de preço? Vai ser 3.000 vezes 1,5, tranquilo? Porque ele vendia 3.000 caixas de leite e o preço de cada uma era R$ 1,50. 3.000 vezes 1,5. Isso resulta 4.500. O fornecedor recebia R$ 4.500. Maravilha. Após o aumento de preço, quantas unidades o mercado passou a comprar? Ele comprava 3.000 e cortou em 20%. Ou seja, eu vou ter uma redução de 20% sobre o 3.000. Como que eu desconto 20% de um valor? Multiplica esse valor por 0,8, beleza? 3.000 vezes 0,8 ou 80 sobre 100.
eu calculo 80% do valor para descontar 20%. Maravilha! O resultado disso me dá a quantidade de caixas de leite que o mercado vai passar a comprar. E isso eu vou multiplicar pelo preço de cada unidade. O preço era R$ 1,50, só que esse preço foi aumentado em 40%. Como que eu aumento 40% de um valor? Multiplica por 1,4, beleza? Calcula 140%, multiplica por 1,4. Temos que fazer essa conta. Bom, 3.000 vezes 80 sobre 100, dá para simplificar um zero de cima com um de baixo e mais um zero aqui com outro de baixo. Fica 300 vezes 8, que dá 2.400. O mercado passou a comprar 2.400 unidades, basta a gente observar para quanto foi o preço. 1,5 vezes 1,4. Vamos fazer essa conta no rascunho. 1,5 vezes 1,4. 4 vezes 5, 20. Fica 0, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0. 6 mais 5, 11, vai 1. Dá 210. Uma, duas casas, depois a vírgula, uma, duas. 2,1. Esse é o novo preço, R$ 2,10. Eu multiplico pelo 2.400, vou ter a nova receita do fornecedor. 2.400 vezes 2,1. Mais uma continha para a gente fazer. Vezes 2.400 fica 2.400. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. 0, 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 8, 10. Fica 0, vai 1. 1 mais 4, 5. Uma casa depois da vírgula. Uma casa. 5.040 é o resultado dessa multiplicação. Isso quer dizer que o fornecedor passou a receber R$ 5.040. Se ele passou a receber R$ 5.040 após o aumento de preço e antes do aumento ele recebia R$ 4.500, quanto ele está recebendo a mais? Você faz a diferença. 5.040 menos 4.500, isso dá 540, gabarito, que fica na letra A novamente. Na terceira questão, temos uma tabelinha que traz para a gente a taxa de fecundidade no Brasil nos anos de 2000 e 2010. Em 2000, essa taxa era 2,38, em 2010 foi para 1,9. Aí a questão diz o seguinte: suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de quanto? Muito bem, observe uma coisa importante. A questão diz que a variação percentual de 2000 para 2010 é a mesma de 2010 para 2020. É a variação percentual. O que isso quer dizer? Não é a variação na taxa que vai ser a mesma. Você não pode pegar quanto diminuiu de 2,38 para 1,9 e descontar esse mesmo tanto do 1,9 para chegar na taxa em 2020. Não, é o percentual de redução que é o mesmo. Ou seja, você tem que descobrir em quantos por cento o 2,38 foi reduzido para dar o 1,9. Essa mesma redução percentual é a que a gente vai ter no 1,9 para dar a taxa em 2020. Portanto, pegamos o 2,38 e multiplicamos por uma porcentagem x que a gente não conhece e sabemos que isso tem que resultar o 1,9, que é a taxa 10 anos depois. Essa porcentagem vai indicar para a gente qual foi a redução percentual, tá certo? Passa o 2,38 dividindo 1,9 dividido para 2,38. Vamos fazer a divisão. 1,9
para 2,38. 2,38 tem duas casas depois da vírgula. O 1,9 tem só uma casa. O que eu tenho que fazer? Acrescento um zero para igualar as casas após a vírgula. Tranquilo? Duas casas aqui, duas ali, apaga a vírgula e divide normal. 190 para 238. Não dá. O que eu faço? Acrescento um zero e uma vírgula no resultado. Beleza, 1.900 para 238. Vai dar 7 vezes. Se você colocar 8, vai passar um pouquinho. Dá 7. 7 vezes 8, 56. Fica 6, vai 5. 7 vezes 3, 21. Mais 5, 26. Fica 6, vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 1.666. Muito bem, 1.900 menos 1.666 fica 4. Aqui fica 3, aqui 2 e aqui 0. Dá 234. Beleza, quero continuar a divisão, não tem mais ninguém para baixar. Eu acrescento um zero. 2.340. Para 238, isso vai dar 9. Tranquilo? 9 vezes 8, 72. Fica 2, vai 7. 9 vezes 3, 27. 27 mais 7, 34. Fica 4, vai 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 21. 2.142. Dá 8. Aqui fica 13 menos 4, 9. Aqui 2 menos 1, 1. E ali dá 0. 198. Só que você não precisa continuar a divisão, porque a gente vai ter que calcular o valor aproximado dessa taxa de fecundidade. Se aqui deu 0,79, a gente aproxima para 0,8. É uma aproximação bem razoável, tá? Não é uma aproximação grosseira. 0,79 está bem próximo do 0,8. Então, o que acontece é o seguinte, eu multiplico o 2,38 por aproximadamente 0,8 para dar o 1,9. O que é multiplicar uma coisa por 0,8? É reduzi-la em 20%, tranquilo? Significa que a taxa está reduzindo 20% de 10 em 10 anos. Desse modo, eu vou pegar o 1,9 e descontar 20% para achar a taxa em 2020, a taxa aproximada. É só multiplicar o 1,9 por 0,8. 1,9 vezes 0,8, vamos fazer a conta. Oito vezes 9, 72, fica 2, vai 7. 8 vezes 1, 8. 8 mais 7, 15. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 1, 0. 2, 5, 1. Uma, duas casas, uma, duas. 1,52 é a taxa em 2020. Aproximadamente 1,52. Ok? Gabarito na letra C. E na quarta questão, a situação é a seguinte: uma loja reduziu o preço de seus produtos em 20%. Além disso, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja, eles têm direito a um desconto adicional de 10%. São dois descontos sucessivos, um de 20% e outro de 10%. Maravilha! Aí um cliente comprou um produto que custava R$50 antes da redução de preços. A questão quer saber quanto esse cliente deixou de economizar, já que ele não possuía o cartão Fidelidade da loja.
Se o cliente não tinha o cartão, ele só recebeu o primeiro desconto, que é de 20% sobre o preço do produto. Como o produto custava R$50, o que o cliente vai pagar é os R$50 descontado 20%. Para descontar 20%, eu multiplico por 0,8. Muito bem. 50 vezes 0,8, 50 vezes 80 sobre 100. Fazendo essa conta, a gente chega em 40. O cliente teria que pagar R$40. Muito bem. Se o cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, ele teria um desconto adicional de 10% sobre esse 40. Qual seria esse desconto? 10% de 40 é 4. Então, isso é o que ele deixou de economizar. R$4. Ele teria esse desconto adicional de 10% sobre o 40, ganharia mais R$4 de desconto. Terminou a questão aqui. Gabarito letra E, deixou de economizar R$4. Porém, essa questão ela é muito bacana para eu comentar com você uma pegadinha clássica que sempre aparece em porcentagem, que é justamente de descontos ou aumentos sucessivos. A pergunta é a seguinte: dois descontos sucessivos, um de 20% e outro de 10%, equivalem a um único desconto de quanto? Será que é 30%? Não, não é. O que acontece é o seguinte: vamos supor que o preço do produto é X. Aí eu realizo o primeiro desconto, que é de 20%. Descontar 20% de X é multiplicar o X por 0,8. Perfeito. Eu fico com 0,8 do valor X. No segundo desconto de 10%, eu não vou descontar 10% sobre o preço inicial. Eu não vou estar descontando 10% do X. Eu vou estar descontando 10% do preço inicial já com o primeiro desconto de 20% calculado, tá entendendo? Então, o segundo desconto de 10% é sobre o 0,8x. Para descontar 10%, eu multiplico por 0,9. Ou seja, é 0,8 vezes 0,9 vezes x. Vamos ver quanto dá 0,8 vezes 0,9. 9 vezes 8, 72, fica 2 vai 7, 9 vezes 0, 0, mais 7, 7, 0, 0. Dá 72, uma, duas casas, uma, duas, 0,72. Temos aqui 0,72 vezes x. Aí eu te pergunto, o que é multiplicar uma coisa por 0,72? É calcular 72% dessa coisa. Se eu estou calculando 72%, qual é o desconto? É o que falta para chegar no 100%, né? Ou seja, eu estou descontando 28%. Maravilha! Chegamos à conclusão que dois descontos sucessivos, um de 20% e outro de 10%, equivalem a um único desconto de 28%. Não é 30%. Cuidado, tá? Beleza, galera? É isso que eu queria comentar, mas a questão, na verdade, a gente consegue resolver de uma maneira bem simples, né? É só fazer o primeiro desconto, pega o 40 e observa o segundo desconto, que seria de 4.